Reflexão do dia, 1 Coríntios 1. Preciosa a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes de Corinto. Só para lembrar, a igreja de Corinto foi iniciada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi quando Paulo teve aquela visão: passa a Macedônia e ajuda-nos, e então foi para a região da Macedônia, onde visitou algumas cidades e terminou esta viagem em Corinto. Ao que tudo indica, Paulo deve ter passado cerca de 18 meses na cidade de Corinto, onde iniciou aquela igreja. Bem, a história prossegue e agora, algum tempo depois, Paulo escreve algumas cartas àquela igreja, das quais temos duas, que chamamos de primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. Esta primeira carta, uma carta rica em literatura, na qual o apóstolo Paulo usa diferentes recursos linguísticos, é uma carta também rica de mensagens e significado. O apóstolo Paulo foca no senhorio de Cristo, que precisa ser reconhecido pela igreja. Mas é nessa carta, por exemplo, que temos um extraordinário libelo a respeito da ressurreição, lá no capítulo 15. É nessa carta que temos o maravilhoso capítulo 13, com um hino sobre o amor extraordinário. Nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já se dirige à igreja, falando de sua gratidão por conhecê-los, saúda aqueles irmãos, cumprimenta-os e já começa a chamar a atenção para um cuidado necessário. A igreja deve preservar a sua unidade. Paulo faz referência a uma crise que já havia entre alguns membros daquela igreja, porque alguns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e Paulo tenta desmontar aquilo dizendo: olha, quem dá o crescimento é Deus. Nós somos apenas instrumentos para cumprir parte da tarefa, parte da missão. Um é aquele que planta, outro é aquele que rega. Quem tem poder sobre a igreja é Deus. Quem opera milagres na igreja é Deus. Quem faz com que a igreja exista e se desenvolva é Deus. Aquilo que torna possível o desenvolvimento da igreja de Cristo é o agir de Deus na sua igreja. Isso não é mérito de ninguém, inclusive não é mérito da liderança, porque esses são apenas instrumentos, como todos somos. E Paulo então menciona que o segredo para que a igreja consiga preservar sua unidade é colocar-se sob o senhorio de Cristo. Mais tarde ele vai usar nessa mesma carta uma imagem perfeita, quando ele fala da igreja como sendo um corpo. Ora, num corpo somos muitos membros, porque um corpo é formado de muitos membros. Os membros do corpo são diferentes entre si, as funções dos membros do corpo também são diferentes, e essa imagem é perfeita. Como num corpo, os membros estão interligados. Como num corpo, o corpo todo sente a dor de um membro, por menor que ele seja. Mas, sobretudo, como num corpo, nós temos uma única cabeça. E essa cabeça é Cristo. A tese que vai ser levantada e desenvolvida por Paulo ao longo dessa carta é esta: se todos nos sujeitamos ao senhorio de Cristo, viveremos em unidade, em amor, e caminharemos de tal maneira que a vontade dele, e não a vontade individual, prevaleça na vida de sua igreja. Que ele seja o Senhor da nossa vida como indivíduos, que ele seja o Senhor da nossa vida como corpo de Cristo. Amém.